Olá, estamos começando mais um Fique por Dentro com Miguel Manso. Hoje, dia 2 de novembro, meio-dia e 12 minutos. Nós estamos recebendo aqui a ilustre presença do professor, doutor em economia, Nilson Araújo de Souza. Obrigado, Nilson, pela tua presença. Para mim é uma honra te receber em nosso programa, viu? Para mim também é uma satisfação estar aqui no programa Fique por Dentro, coordenado por Miguel Manso. É a primeira vez que eu venho aqui, gostei do formato e vamos trabalhar dessa próxima uma hora. Eu, como é da nossa tradição aqui, quero lembrar vocês que vocês podem acessar o nosso programa, né, pela página do Facebook, Interativa Brasil TV. Você entra no Facebook, Interativa Brasil TV, tem aquele botãozinho azul que você pode clicar, assista ao vídeo, você é redirecionado ao canal do YouTube, Interativa Brasil TV, e ali tem um botãozinho vermelhinho ali que você clica em assista ao vivo, né? Aí você clica e você então acessa o nosso programa, né? Você pode também participar pelo WhatsApp, mandando suas perguntas, sugestões, ideias para a pauta do nosso programa, mensagens, vídeos, pelo celular, né? Pelo WhatsApp 11 98307 6910, 11 98307 6910, ou pelo Skype Interativa Brasil. Pelo Skype Interativa Brasil, você clica lá no Skype Interativa Brasil, adiciona o nosso telefone e você também pode mandar seu vídeo, sua mensagem, que nós vamos repercutir aqui em nosso programa. O programa de hoje, ele tem como tema, né, o debate de um novo caminho para o Brasil. O professor Nilson tem sido, ele que é doutor em economia, né, formado pela Universidade Nacional Autônoma do México, tem pós-doutorado, professor de diversas universidades, com muitos livros publicados, né? Os 3 ou 4 últimos livros, eu estou com um deles aqui, A Longa Agonia da Dependência. Depois desse livro, o professor já publicou mais 3, não é isso? Depois mais 3. Mais 3. Quais são? Na Ascensão e Queda do Império Americano, depois a Economia Brasileira Contemporânea de Getúlio a Lula, e depois a Economia Internacional Contemporânea da Depressão de 29 ao colapso financeiro de 2008. A economia, esse último? Economia Internacional Contemporânea, que tem como subtítulo da Depressão de 29 ao colapso financeiro de 2008. Todos esses livros você pode encontrar e adquirir com facilidade pela internet, né? Você encontra, esse aqui, por exemplo, é da editora Alfa Ômega, mas você encontra também nos sites, né? Na Amazon, né? Na Amazon, no site que vendem livros, você coloca lá. Na estante virtual. Na estante virtual, né? Estante virtual, você encontra os livros do professor Nilson Araújo de Souza, que, aliás, têm sido adotados como livros padrão por diversos professores nas cadeiras de economia, não é isso? O livro Economia Brasileira Contemporânea, ele já foi escrito com objetivo didático e tem sido utilizado largamente no Brasil inteiro como livro didático pelos professores que ministram essa disciplina, Economia Brasileira Contemporânea. Qual é a edição que está esse livro? Eles estão fazendo agora o que eles estão chamando de reimpressão. Fizeram a segunda edição, e da segunda edição estão fazendo reimpressão, porque eles só chamam de edição próxima quando tem alteração. Quando você altera a edição. Quando altera a edição. Como eu só alterei da primeira para a segunda, passou a chamar de reimpressão, que Já foram feitas várias reimpressões desse livro, está sendo adotado pelas universidades, nos cursos de economia, de mestrado, de doutorado. E também nos cursos de relações internacionais, de sociologia, ciência política. Em vários cursos da área de ciências humanas tem essa disciplina Economia Brasileira Contemporânea. E tem sido adotado nessa disciplina, Economia Brasileira Contemporânea. Economia Brasileira Contemporânea. Então, os livros do professor Nilson, aqui no nosso programa Fique por Dentro, nosso objetivo aqui é deixar você por dentro do que está acontecendo. Vocês estão vendo na telinha aí os sites onde vocês podem, nós vamos colocar ao longo do programa, os sites onde vocês podem adquirir os livros do professor Nilson Araújo de Souza. São livros imperdíveis, realmente para conhecer a história do Brasil, para conhecer um pouco da história mundial, entender a economia brasileira, o desenvolvimento, as leis da economia.
do Brasil e do mundo, e da nossa querida América do Sul, são imperdíveis, são livros de cabeceira, são aqueles livros que realmente quem quer conhecer um pouco da economia brasileira, ou muito da economia brasileira e da história do nosso país, deve adquirir, botar na cabeceira quando vai dormir, fazer sua leitura, estudá-los, porque são livros profundos, né? São livros que realmente exigem um conhecimento. O Nilson é formado, né, em economia, como eu já disse, pela Universidade, pela UNAM, fez mestrado na Rural Federal do Rio de Janeiro, não é isso? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Morou no Rio Grande do Sul, né? Morei lá, fiz mestrado lá. Quantos anos você morou no Rio Grande do Sul? 2 anos. 2 anos lá no Rio Grande do Sul. 75. Já viajou a diversos países do mundo, quer dizer, vários livros publicados, então é realmente uma presença aqui no programa Fique por Dentro, que para mim é uma honra recebê-lo. Vou aproveitar, inclusive, professor, um pouquinho do programa para não só esclarecer os nossos telespectadores, como também me esclarecer de alguns assuntos que eu quero ter essa possibilidade de tratar aqui. Mas o tema é um novo caminho para o Brasil. É possível e qual é o novo caminho para o Brasil, professor Nilson? Para falar desse novo caminho, temos que falar um pouco da situação do país. O Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo de 1930 a 1980. E de 81 para cá, estagnou. Teve um ou outro momento que melhorou um pouco. Os 2 primeiros anos do governo Sarney teve uma certa melhora, lá com o plano cruzado. Os 2 anos do governo Itamar, no governo Lula, hora melhorava, hora piorava. No governo Dilma, estagnou de vez, mas vem estagnado, na verdade, desde 81. E por que vem estagnado desde 81? Porque se tratava de economia dependente, o Brasil se trata de economia dependente, ou seja, uma economia que se insere no contexto mundial de maneira subordinada. Só que nesse período se acirrava o mecanismo de dependência, se acirrou o mecanismo de transferência de valor do Brasil para os países centrais. Por vários caminhos. Pelo intercâmbio desigual. O que é intercâmbio desigual? É quando você vende o seu produto abaixo do valor e compra o produto alheio acima do valor. Isso aí se acirrou nesse período. Remessa de juros, houve uma desnacionalização violenta, consequentemente houve um maior aumento da remessa de lucros. Então, transferência de valor do Brasil para os países centrais. Isso aí gerou essa estagnação econômica, na medida em que a maior parte dos governos desse período contribuíram para acirrar esse mecanismo de dependência, que adotaram programas internos que acirravam o mecanismo de dependência. Então, para poder buscar o novo caminho, tem que alterar essa trajetória de dependência e que se manifesta internamente em políticas econômicas claramente recessivas, como a elevação da taxa de juros, corte de investimento público, corte de poder de compra do trabalhador. Essas políticas que são a maneira de você viabilizar a dependência, porque essas políticas permitem uma superexploração da força de trabalho, que significa pagar a força de trabalho abaixo do valor, e esse mecanismo permite gerar o excedente para poder enviar para o exterior. Então, não se trata só da dependência em si, se trata de que os governos que funcionaram durante esse período acirraram o mecanismo de dependência. Então tem que buscar mudar esse caminho. Como é que muda esse caminho? Adotando um programa que seja o oposto disso. Em primeiro lugar, tem que romper com o mecanismo de dependência. E como é que se rompe com o mecanismo de dependência? Enfrentando de cara a remessa de juros, a remessa de lucros, o intercâmbio desigual, enfrentando os mecanismos que transferem valor lá para fora. E enfrentar aqui dentro os mecanismos que viabilizam isso. Por exemplo, um mecanismo violento que viabiliza isso é os juros altos, porque os capitais vêm lá para fora sob a forma de capital especulativo, aplica no mercado financeiro aqui, aplica na bolsa e aplica em títulos do governo, e aí obtém os juros mais altos do mundo. A taxa de juros no Brasil, básica, a taxa de juros que é praticada pelo governo, pelo Banco Central,
está em 14% ao ano, que significa em torno de 8% em termos reais ao ano. É a maior taxa de juros do mundo. Inflação de 6,5%? 6,5%, mas eles calculam a taxa de juros real com a expectativa de inflação. Então, a expectativa de inflação é 4,5%. A do que vai acontecer? Vai acontecer. Então, 4,5%, 12 menos 4,5% vai estar em torno de 8% a taxa real. Então, o capital vem de fora para cá para buscar esses juros altos. E ao praticar os juros altos, isso aí inviabiliza a economia, porque o governo fica sem recursos para investir. O ano passado, por exemplo, o que se gastou em cargos financeiros da dívida pública foi 502 bilhões de reais. Então é dinheiro que o governo deixa de investir na atividade produtiva e deixa de investir nas atividades sociais, e ao mesmo tempo as empresas ao ter juros altos, aquelas que têm recursos, ao invés de aplicar na produção, aplicam no mercado financeiro, e aquelas que não têm recursos não recorrem ao mercado financeiro, porque a taxa de lucro não compensa, porque o juro é muito alto. Então, primeiro caminho, baixar a taxa de juros. Baixar a taxa de juros para poder sobrar dinheiro para o governo investir, para poder as empresas, ao invés de se dedicar seu recurso à atividade financeira, dedicar à atividade produtiva, e para poder as empresas que não têm recursos poder tomar dinheiro emprestado. Então, baixar a taxa de juros. Segundo lugar, investimento público. A realidade já revelou que no mundo e nos países da periferia com mais propriedade, o investimento público é o que alavanca o conjunto de investimento. O investimento privado ele não sai na frente. Isso ocorre. Ele é mais temeroso. Ele é mais temeroso. Ele espera um sinal Espera um sinal para onde é que o governo vai, para onde é que a atividade pública vai, para ele poder seguir atrás. Isso aí ocorre desde a segunda leva de países que se industrializaram. Que primeiro se industrializou foi a Inglaterra. Ela pôde fazer isso sem muito investimento público. Mas a segunda leva, que foi Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Rússia e Japão, já se industrializaram, alavancados pelo investimento público. Então, investimento público, isso é o desenvolvimento desses 200 anos de industrialização. Então, a segunda leva foi assim, a terceira leva foi Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile, Uruguai. Também, para poder se industrializar, foi puxado pelo investimento público. Então, o investimento público é o que alavanca o conjunto de investimento. Não é o capital que vem de fora, não é o capital externo. Hoje a política toda é conduzida, nesses 20 anos, foi conduzida buscando, de alguma maneira, favorecer, facilitar o ingresso desse capital externo, que dizem que está em abundância. Tem aí trilhões circulando pelo planeta, a princípio buscando bons locais para investir. Não é esse capital externo que traz esse desenvolvimento. Essa foi a ilusão do PT. O Mantega, quando o ministro propagandou essa ideia de que tinha que trazer o capital estrangeiro, que era isso que levava ao desenvolvimento. Ora, qual é a realidade atual do capital estrangeiro? Do capital dos países centrais? De um lado, uma parte significativa se desloca pelo mundo na velocidade da luz, buscando lucro de curto prazo, que, só para você entender, os capitais que estão na esfera puramente financeira, basicamente sob a forma de derivativo. Derivativos são os títulos derivados de outros. Quando você emite um título, por exemplo, você vende uma casa, compra uma casa financiada, e aí é emitida a hipoteca. Aquela hipoteca é a garantia que o banco tem de receber o dinheiro de você. O banco emite um novo título em cima da hipoteca e vende para outros bancos. Então, isso é o derivativo. Então, o valor que está sob a forma derivativa do mercado financeiro mundial, antes dessa crise de agora, que começou em 2007, era de 600 trilhões de dólares. 600 trilhões de dólares para um PIB mundial de 70 bilhões de dólares. 70 trilhões de dólares. 70 trilhões de dólares. Então, 9 vezes mais. 9 vezes mais papéis especulativos, que não estão lastreados com base na economia real. Que não operam na economia real. Eles têm um certo laço na economia real, mas um laço sob a forma de pirâmide.
Você foi quase de pirâmide. Quando você chega lá em cima... Quer dizer, a economia real aqui embaixo é 9 trilhões, é isso? Não, 70 trilhões. 70 trilhões, desculpe. E aí 9 vezes você tem 9... a pirâmide é ao contrário. A pirâmide é ao contrário. A base é pequenininha e lá em cima você tem 60 trilhões. 600 trilhões. 600 trilhões. 600 trilhões. 600 trilhões. Isso era o que estava... 600 trilhões? 600. Não, é 60 trilhões, não, 70 trilhões é o PIB mundial, e 600 trilhões, e 600 trilhões é a pirâmide financeira que está em cima desta base econômica real. Exatamente. Então você vê, então uma parte grande do capital funciona dessa maneira. Então o capital boa parte do capital estrangeiro que vem para o Brasil vem para ser aplicado em títulos, para ser aplicado em ações, você não vem para a esfera produtiva. Isso é uma parte. Outra parte vem sob a forma do chamado investimento direto estrangeiro. Eles chamam de IDE, ou IDE, investimento direto estrangeiro, investimento estrangeiro direto. Vem sob essa forma, mas não vem para investir. O que é investimento na definição clássica, na definição de Keynes? O investimento é quando você transforma o excedente econômico, que na visão de Marx era mais-valia, em nova atividade produtiva, nova capacidade produtiva. Em ampliar a capacidade produtiva. Investimento é quando você investe para ampliar a capacidade produtiva. Isso aqui é investimento, que é o que o Marx e os clássicos da Dmitry chamam de acumulação de capital. Ora, esses capitais não estão vindo para aumentar a capacidade produtiva. Eles vêm para se apropriar de capacidade produtiva já existente. E às vezes até para reduzir, fechar empresas, às vezes acabar com concorrência. Isso aí ocorreu na Alemanha Oriental depois da anexação pela Alemanha. Empresas que tinham lá, empresa de fabricação de lâmpada, que havia descoberto uma forma de lâmpada que não queimava nunca. E aí aquela empresa alemã, qual era aquela empresa alemã? Siemens. A Siemens, comprou por $1 e fechou. Comprou para fechar. Comprou para fechar. Nós tivemos aqui agora recentemente várias empresas que foram adquiridas no setor de autopeças, né? Nós temos aqui, os nossos estúdios aqui são na região do Ipiranga, próximo ao ABC, onde começou a industrialização aqui da cidade de São Paulo, e nós tivemos uma série de indústrias de autopeças que foram adquiridas pelo capital estrangeiro para fechar a empresa. Isso ocorreu em grande escala para poder importar as autopeças da sua matriz. Para importar da sua matriz, então fechava a empresa. E aí aumenta aquela questão do intercâmbio desigual, porque aí você é obrigado a comprar, o Brasil é obrigado a comprar uma autopeça, que às vezes era produzida aqui mais barata, né? Isso a gente encontra, quem compra peça de carro aí sabe que se ele comprar uma peça, é a mesma peça que é dada para a fábrica, mas se ele comprar no que eles chamam de segunda linha, custa 2, 3, às vezes 10 vezes menos do que você comprar na concessionária de automóveis. Né? Exatamente. Mas só concluindo aquele raciocínio da vinda para compra de empresa. Então vem para comprar empresa. Agora, se vem para comprar empresa, compra uma capacidade produtiva que já existe. O lucro dessa empresa que ele compra, antes era reinvestido dentro do país. No momento que essa empresa é vendida para uma empresa estrangeira, aumenta a remessa de lucro. No mínimo uma parte desse lucro vai para fora. Vai para fora. Uma parte que a depender do momento, pode ser até tudo. Tudo, né? No momento de crise profunda no centro, eles levam tudo que lhe resta que ele pode obter pela periferia nas suas sucursais. Então, isso significa o quê? Que o capital estrangeiro, se em algum momento no passado, por exemplo, nos anos 50, na época do Juscelino Kubitschek, veio para... E depois um pouco na época do chamado milagre brasileiro, veio para instalar empresa, instalou indústria automobilística e tal, no momento atual não é mais isso que ocorre. Então, se em algum momento do passado cumpriu algum papel no sentido de favorecer o crescimento da economia no primeiro momento, sendo que no segundo momento desfavorece, porque no segundo momento remete lucro mais do que o capital que entra, mas pelo menos ampliar a capacidade produtiva. Atualmente não amplia a capacidade produtiva, ao contrário, degenera, destrói a capacidade produtiva. De um lado, porque às vezes compra para fechar, e por outro lado, porque ao exigir juros altos, inviabiliza boa parte das empresas instaladas no país.
Professor, eu queria aproveitar essa questão que o senhor colocou sobre a atividade degenerativa, né? Vem degenerando a nossa capacidade de desenvolvimento quando aumenta a presença do capital externo. Nesse livro, né, A Longa Agonia da Dependência, né? Nesse livro, A Longa Agonia da Dependência, logo no primeiro capítulo, né, quando o senhor analisa a dinâmica da economia dependente, nós encontramos aqui uma análise, né, sobre como acontecem as crises, né, do capitalismo, e particularmente em economias como a nossa, que é uma economia dependente, né, ou seja, uma economia que está subordinada, atrelada, sendo sangrada aí por esses capitais forâneos, né. Aqui, a base da crise, o senhor analisa como sendo a queda da taxa global de lucro, né? A taxa global de lucro do sistema cai, né? E isso é que vai ser, digamos assim, o motor, o móvel principal das crises. E cai, por que essa taxa de lucro cai? Porque, segundo aqui o seu estudo, existe uma disparidade entre aquilo que se acumula de capital constante, capital orgânico, crescimento das instalações, fábricas, novas tecnologias, introdução de novas tecnologias, né? E a rentabilidade do capital, o lucro do capital, aquilo que você gera pela força de trabalho. Não é isso? Isso é que seria a base dessa crise. Numa economia como a nossa, com a forte presença de monopólios, empresas monopolistas estrangeiras, gerando também uma evasão da nossa poupança, da nossa capacidade de investimento para fora do Brasil, isso não se acirra profundamente, quer dizer, não acirra essas crises, ou a crise que nós estamos vivendo? Assim, mas antes eu podia só retomar um pouquinho a questão anterior? Claro. Depois eu coloco essa questão aí. A questão anterior é o seguinte, lá na questão do novo caminho, eu queria destacar mais duas medidas importantes. Não se esgota nessa medida que eu estou propondo, eu estou colocando algumas que mudam o caráter da economia. A economia que está estagnada, ela tem que retomar o desenvolvimento. Para retomar o desenvolvimento, tem que adotar um programa oposto do que vem sendo adotado. Já me referi a duas medidas, eu me referi a duas outras. Né? As duas que o senhor já se referiu... Primeiro eu coloquei a questão mais de fundo, que é barrar com a expoliação externa. Depois parei de barrar com remessa de juros, barrar a expoliação externa. Estancar essa expoliação externa. Depois me referi a duas medidas, me referi a taxa de juros, a queda da taxa de juros, e a alavancagem do investimento a partir do investimento público. Eu me referi a mais duas, rapidamente. Uma é o salário. Apesar de que no período Lula, se houve uma certa recuperação do salário mínimo, em torno de 60% mais ou menos, mas é muito pouco. O salário mínimo no Brasil, para poder bancar o sustento de uma família, de acordo com o que está na Constituição, que lá define o que seria o sustento da família, precisaria ser no mínimo, segundo o Diese calcula, de R$ 3.500 por mês. Isso é o que garantia o sustento da família. O salário mínimo está em R$ 880. Você está um quarto do que seria... Um quarto do que é necessário. Que seria o salário mínimo necessário, que é o DIEESE, que é o Departamento Intersindical que faz estudos estatísticos socioeconômicos, calcula mensalmente. Né? Então tem que adotar uma política que efetivamente aumente o poder de compra do trabalhador. E uma quarta medida que eu gostaria de destacar é a questão do pré-sal. Os países em desenvolvimento, eu não gosto muito de usar essa expressão, porque às vezes está em subdesenvolvimento ao invés de estar em desenvolvimento. Mas os países da periferia, normalmente, têm algum recurso natural importante que eles utilizam no processo de transformação
econômico e social. Utiliza esse recurso natural para a industrialização e utiliza para o bem-estar social. O pré-sal é uma mina de ouro. Já foi descoberto, não precisa você fazer pesquisa nova para descobrir, já está descoberto. Hoje um terço do petróleo, um pouco mais de um terço do petróleo já produzido, já vem do pré-sal. E a tendência é nos próximos anos isso ultrapassar 50%. Exatamente. Então, utilizar o pré-sal, isso implicaria manter sob o controle da Petrobras, que a Petrobras que descobriu, tem tecnologia, tem capacidade de explorar, então manter sob o controle da Petrobras para poder transformá-lo internamente, transformá-lo em combustível, transformá-lo em nafta, transformá-lo em petroquímica, como forma de utilizar a renda do petróleo para a industrialização, para o bem-estar social, para a educação, para a saúde, etc. Para isso implica a nação ter controle do pré-sal. E ela tem controle através da estrutura que já existe, que é a Petrobras. O que é que está sendo feito agora? Está se retirando a Petrobras do que eles chamam de obrigação de ter que investir em todos os campos que são licitados. De ser operador exclusivo, do pré-sal. Diz que é obrigação. Na verdade, não é obrigação, é direito. É um direito que a Petrobras tem, e é um direito do povo brasileiro de explorar sua riqueza natural. De ter uma empresa que consiga operar, não necessariamente sozinha, em parceria com outras, mas a partir ela como operadora, ela controlando a operação e, portanto, a exploração dessa riqueza. Porque se ela não é operadora única, se você coloca a empresa estrangeira como operadora, vai ser difícil para o governo calcular o que foi extraído, vai ser espoliado e roubado o petróleo. Então, no novo caminho implica uma mudança dessa natureza. Tem outras mas implica mudança dessa natureza. Agora, retomando a questão que você levantou, da taxa de lucro. Né? Veja bem, isso aí o Marx já tinha colocado isso há 2 séculos atrás. Quem gera valor é o trabalho. É a força de trabalho utilizada no processo produtivo que gera valor. Isso aí estava em Marx, mas já estava nos clássicos da economia política antes de Marx. Estava em Adam Smith, estava em Ricardo. A ideia de quem gera valor é o trabalho, é a força de trabalho. Quem gera um valor novo, uma riqueza nova, é a força de trabalho. Ora, é o trabalhador. É o trabalhador. O trabalhador que gera valor novo. É o chamado trabalho vivo, segundo Marx utilizava. Pois bem, existe uma tendência no sistema capitalista, na disputa entre os capitais, que ela não desaparece inteiramente sobre o monopólio. O monopólio ele modifica a concorrência, mas não acaba com a concorrência. Então, a concorrência entre os capitais faz com que os capitais busquem cada vez mais novas tecnologias. Para poder vencer o capital adversário, busca nova tecnologia para poder aumentar a minha produtividade, para poder ter um valor menor e competir em melhores condições com o outro. Nova tecnologia implica em mais máquina, mais equipamento. Marx chamava o gasto com máquina, equipamento, matéria-prima, tecnologia, chamava de capital constante, que é um capital que tem apenas o seu valor transferido para o valor do produto final. Quer dizer, aquilo que o proprietário, o capitalista, a nova máquina que ele comprou, se ele montou uma nova fábrica, os equipamentos, ele vai pegar o valor desses equipamentos e colocar no custo, ou melhor, no preço, né? Ele vai colocar o desgaste do equipamento. O desgaste do equipamento projetado ao longo do tempo, que ao longo, digamos, de 10 anos... Seria a amortização. Seria a amortização. Desse capital. E o trabalhador é quem transfere esse valor para o produto final. Ele transfere o valor da matéria-prima, porque se a máquina estiver lá, mas não tiver quem opera... Não vai gerar nada. Não vai gerar nada. Então, na medida que ocorre a substituição do homem pela máquina, do ser humano pela máquina, do trabalhador pela máquina, você está substituindo o produtor de valor, que é o produtor de valor, produz o lucro, produz o que Marx chama de mais-valia, que é o lucro, e você está substituindo o produtor de valor por um capital que não produz valor, que tem apenas o seu valor transferido para o produto final. Então isso gera a tendência da crescente da taxa de lucro. A tendência quanto mais você substitui... Da tendência global, né? De todo o sistema. De todo o sistema, não é de um capital em particular.
até um determinado capital, pode estar aumentando sua taxa de lucro. Você pode ter dentro do sistema um segmento, um setor, um empresário, um proprietário que esteja crescendo a taxa de lucro. Mas como sistema, há uma tendência declinante da taxa de lucro. Que é o que leva à crise, é o que detona a crise. Tem outras contradições que levam à crise, mas o que detona a crise é a tendência crescente da taxa de lucro. Por quê? Porque no momento que a taxa de lucro cai, os empresários param de investir. Porque eles acham que essa tendência pode levar a um prejuízo futuro. Levar a um prejuízo futuro. Ele fica numa postura mais defensiva. Mais defensiva. Então ele diminui os investimentos. Para diminuir os investimentos, ele deixa de comprar máquinas, equipamentos, matéria-prima, meio de produção. Para deixar de comprar meio de produção, o setor que produz meio de produção entra em crise. E aí começa a demitir, gera desemprego. E ao gerar desemprego, diminui a massa salarial. Diminui a massa salarial, diminui o mercado interno. Diminui o mercado. Aí a crise vem. E a saída da crise... Mas nós, para a saída, você falou que a situação dos países dependentes que acirra... Que é isso, se acirra. Então tem dois aspectos que eu queria destacar aí. Que é o seguinte, o monopólio, ele consegue um preço acima do valor que ele gera no seu processo produtivo. Ele consegue um sobrepreço, porque ele pratica um preço de monopólio, porque ele tem poder de impor o preço. Tem duas formas de monopólio. Tem o truste, que é quando é uma empresa única, que é o caso mais raro, domina o mercado, e tem um cartel, que é quando soma um conjunto de empresas e faz uma coisa entre si. Então ela domina o mercado, ao dominar o mercado, pratica um sobrepreço. Então, ao praticar o sobrepreço, elas estão extraindo o valor das esferas concorrenciais. Transferem, na verdade, eles retiram o valor do lucro, ele retira da força de trabalho, né? O mais valor da força de trabalho, o valor que é agregado, ele se apropria. E no caso do monopólio, quando ele pratica o sobrepreço, ele vai em cima do lucro das outras empresas. Quer dizer, ele acirra a contradição do setor que não está monopolizado, onde tem concorrência. É capitalista expropriando capitalista. Quer dizer, ele expropria a sua própria classe. Expropria a sua própria classe. E vai acirrar as contradições por quê? Porque onde tem mercado. Porque ao fazer isso, ele vai... Só para dar um exemplo de como é que isso aí funciona. Por exemplo, a indústria de autopeça aqui no Brasil, a indústria concorrencial. A indústria que pertencia à empresa nacional. A indústria automobilística, era um setor monopolístico, cartelizado. Então, o que é que ocorria? Os cartéis da indústria automobilística impunham preços para a indústria de autopeça abaixo do valor, era a forma de transferir valor para eles. Quer dizer, para comprar a autopeça aqui dentro, a empresa tinha que vender para ela pelo preço que ela mais barato. Vou comprar um amortecedor para fabricar o carro. Aí ele põe um preço mais baixo, já que você vai vender para a montadora, vai vender de montão, você tem que vender mais barato e só eu que compro, só tem eu para comprar, então você vai vender mais barato. Então é uma maneira de transferir valor. Mas quando a concessionária vai vender o mesmo amortecedor lá na concessionária para o cidadão que vai trocar o amortecedor, aí é 10 vezes mais caro. Aí o cidadão percebe essa diferença. Mas quem se beneficia não é a concessionária. Principalmente, ela tem um sobrepreço, porque a beneficia é a indústria automobilística. A indústria automobilística, ela se beneficia a montante e a jusante. Se beneficia da autopeça, se beneficia da concessionária. Porque quem estabelece o preço da concessionária, que a concessionária vai vender o produto final, eu trabalhei na empresa concessionária da Chevrolet lá no meu estado, quem estabelece, já vinha a tabela de preço. Então, quem estabelece o preço das peças é a concessionária. Não é a concessionária. Quem estabelece é a indústria automobilística. A indústria automobilística. Vende para ela e já diz quanto é que ela tem que vender. Quanto é que tem que vender, porque ela é obrigada a vender as peças da concessionária. Mas que ela comprou numa indústria de autopeças que é nacional. Que também pode vender essa mesma peça no mercado secundário, o que eles chamam de linha 2, né? Linha secundária, muito mais barato. Se o monopólio não fecha essa empresa, ou não se apropria dela, também isso acaba gerando uma dificuldade para o monopólio. Ele extrai da empresa ao vender mais barato, ao comprar mais barato, né? E depois vai atrás de tentar fechar essas empresas, como aconteceu recentemente no setor de autopeças aqui no Brasil. Mas é o seguinte, aí o que é que ocorre? No momento que o setor monopolista se apropria de valor
de lucro, da mais-valia do setor concorrencial, a tendência da criação da taxa de lucro no setor concorrencial cai mais rápido. Se manifesta de maneira mais intensa do que a global. Vamos ver assim se eu conseguir entender. O monopólio, ele para tentar se defender desta queda da taxa de lucro global, né, ele vai para cima de impor o seu poder de monopólio e vai retirar do setor que ainda industrial, que ainda tem alguma concorrência, vai também retirar lucro que seria desses empresários para o monopólio, o que agrava a tendência da queda da taxa de lucros no sistema onde tem concorrência. Exatamente. Não é isso? E aí, isso aí dá para, a partir daí, entender a questão da dependência. Nos países dependentes, que já são capitalistas, existe a tendência da taxa de lucro, pelo mecanismo que ocorre também nos países centrais. Só que essa tendência também se acirra. Por que se acirra? Porque os capitais dos países centrais, para poder contrabalançar, o termo em espanhol é contrarrestar, mas não tem tradução para o português, então vou usar o termo contrabalançar. Para contrabalançar a sua tendência da taxa de lucro, buscam vários mecanismos nesse sentido. Um deles, por exemplo, é jogar o salário para baixo. Tentar arrochar os salários dos direitos, dos salários. Dos seus próprios trabalhadores nos países centrais. Isso ocorreu de maneira violenta dos anos 70 para cá, onde se tiraram direitos, cada vez mais foi tirando direitos, baixou o salário real, etc. Né? Mas um dos mecanismos de contrabalançar a tendência dos países centrais é aumentar a espoliação dos países da periferia, dos países dependentes, que aumenta através de três mecanismos básicos. Um é o intercâmbio desigual, que é importação e exportação a preços. Eles vendem seu produto mais caro do que o valor e compram o produto da periferia mais barato do que o seu valor. Geralmente matéria-prima, produto pouco industrializado, semi-manufaturado, etc. Né? Esse é o intercâmbio desigual. Um dos que elaborou essa tese foi o meu orientador de tese, o Rui Mauro Marini, que estava exilado no Brasil, lá no México, onde eu fiz o meu doutorado. Ele foi o formulador dessa tese do intercâmbio desigual. Tinha outros autores tratados dela também, mas o formulador básico foi ele. Além disso, remessa de juros e remessa de lucro. Pela remessa de juros, pela remessa de lucros, eles aumentam o envio do que seria a riqueza produzida num país para o país central. E aí isso acirra a tendência crescente da taxa de lucro. Porque nem só a tendência se cai, mas o que é apropriado pela periferia, o lucro que é apropriado, também diminui, porque transfere uma parte grande do valor para os países centrais. Mas esse aumento, esse acirramento da queda da taxa de lucros nos países periféricos, que seguramente acirra a crise nos países periféricos, não atenua a crise no país central. Quer dizer, o lucro não sai daqui, não aumenta o lucro lá, quer dizer, a queda da taxa não continua, no geral, no global, a mesma. Por que isso não resolve a crise no país central? Eu vou introduzir uma questão que eu sei que você já ia perguntar, eu vou introduzir para poder responder isso aí. A crise que hoje vive o mundo capitalista, mundial, ela não é da agora. Ela iniciou no final dos anos 60, começo dos anos 70. O primeiro sintoma dela foi algumas recessões que ocorreram no final dos anos 60 nos Estados Unidos e na Europa. Mas o sintoma mais evidente foi quando, em 1971, o presidente dos Estados Unidos, então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, fez o maior calote de todos os tempos. Suspendeu a paridade e a livre conversibilidade do dólar. Suspendeu a paridade, foi um calote. Foi um calote por quê? Porque muita gente estava com dólar achando que valia, que tinha tal valor, que era paridade em relação ao ouro. Era equivalente ao ouro. Quando ele acabou com essa paridade dólar por ouro, começou a desvalorizar o dólar. Ele desvalorizou violentamente o dólar, expropriou quem estava estocado em dólar. Então ele fez isso, que esse era um acordo que tinha sido elaborado em 1944, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que é o chamado Acordo de Bretton Woods, que é a cidade onde foi feito esse acordo nos Estados Unidos. Para o dólar virar dinheiro mundial, ele teria que manter a paridade e a livre conversibilidade. Então ele rompeu com isso. Então ali foi o momento da crise. Então essa crise, a meu ver, começou naquela época.
Não vai dar para entrar no detalhe agora, houve a queda da taxa de lucro, contradição produção-consumo, a desproporção do setor da produção, iniciou a crise naquela época. A meu ver, iniciou uma crise estrutural naquela época. Isso é uma crise estrutural do sistema global capitalista. Do sistema global capitalista. O que é crise estrutural? Ocorrem as crises cíclicas, na época de Marx, elas ocorriam a cada 11, 12 anos, ocorreu a crise cíclica. Depois foi baixando. Se você pegar o período dos anos 70 para cá, vem ocorrendo crise cíclica a cada 2, 3 anos. Só para o nosso telespectador entender, a crise, né, nós estávamos conversando um pouco sobre ela ocorre porque vários elementos, mas um elemento muito importante é essa queda da taxa de lucro que acontece porque você aumenta o capital constante, né? Aumenta o capital orgânico, máquinas, equipamentos, indústrias, né? Isso cresce desproporcionalmente em relação à força de trabalho, porque você vai eliminando o papel da força de trabalho, você está crescendo, está introduzindo máquinas, novas tecnologias, aí você precisa de menos força de trabalho, né? Em tese você vai desempregar pessoas, você coloca um robô, você vai desempregar pessoas, né? Vai usar menos força de trabalho, então você vai agregar menos valor, o lucro, o mais valor, né? O lucro, que é o mais valor, cai, não é isso? Isso gera a crise. Uma forma que o capitalismo tem de resolver essa crise, de tentar voltar a ter uma taxa de lucro mais elevada, seria destruir força produtiva, seria destruir máquinas, destruir indústrias, fechar empresas para tentar recuperar essa taxa de lucro, é isso? Exatamente. Ao destruir a indústria, destrói o custo produtivo duplamente. Demite a força de trabalho, demite o trabalhador, gera desemprego em massa, e aí o trabalhador vai sucatando a sua própria capacidade de conhecimento, porque vai ficando muito tempo desempregado, e aí isso termina... Perde a educação, tecnologia, o saber fazer vai embora. Vai embora. Mas isso aí traz um efeito. Qual é o efeito? Ao aumentar o que Marx chama de exército industrial de reserva, que é o desemprego, reduz o poder de negociação do trabalhador e força o salário para baixo. Então, por isso que a destruição do poder produtivo leva a recuperar a taxa de lucro. Ao mesmo tempo, as empresas que fecham, as grandes empresas compram essas empresas, como se diz no jargão popular, lá na Sucupira, a preço de banana. Compra a preço de banana, então compra um capital constante dessa empresa a preço de banana, a preço subiu, a preço abaixo do valor, ao mesmo tempo paga a força de trabalho, o salário abaixo do valor. E aí bota a elevar a taxa de lucro e a economia volta a crescer. Quer dizer, ele dá uma levantadinha na taxa de lucro, ele destrói a força produtiva, aumenta um pouquinho a taxa de lucro, certo? Com isso ele volta a fazer investimentos para reorganizar, crescer um pouquinho a base industrial, mas ele fica sempre nesse jogo de destruir e concentrando riqueza. Essa é a saída proposta pelos grandes proprietários do setor capitalista. É a saída, mas você vê, eu peguei um pouco lá a história lá de quando começou a crise para mostrar o quê? Que apesar de eles terem feito isso em larga escala, dos anos 70 para cá, não conseguiram se levantar de maneira duradoura. Que aí é o que você está chamando de crise estrutural. Quer dizer, eles vão assim a cada 10 anos, eles tentam fazer ou melhor, a crise se instaura independente da vontade deles, porque existe esse fenômeno que é objetivo. Né? Esse fenômeno não depende da vontade nem do capitalista, nem do trabalhador, quer dizer, ele é uma coisa que é intrínseca, é objetiva da realidade, né? Essa queda da taxa de lucro e o aumento da capacidade instalada, orgânica, de capital constante, vai crescendo e vai gerando essa desproporcionalidade que ela é mensurável pelos economistas, é medida e vai gerar esse desequilíbrio, que vai gerar a crise. Cada 10 anos eles tentam sair dela destruindo um pouco de força produtiva, ou uma parte da força produtiva, como você colocou. Mas isso não resolve o que você está chamando da crise estrutural do sistema. Por que não? Porque eu ia bem, a crise estrutural entra em jogo questões mais estruturadas do sistema. Ou seja, as contradições mais de fundo do sistema aparecem na crise estrutural. A taxa de lucro
ela não cai apenas conjunturalmente, ela cai de maneira tão profunda, porque houve uma substituição pela máquina antes tão grande, então ela cai de maneira tão profunda, que não basta uma mera crise cíclica para poder recuperar a taxa de lucro. Tem a ver um pouco com o que se chama aí das ondas tecnológicas, porque, por exemplo, a máquina a vapor, ninguém vai querer tirar uma máquina que é movida a energia elétrica para uma máquina a vapor, porque a máquina movida por energia elétrica tem uma rentabilidade, uma produtividade muito maior. Quer dizer, por mais que o cara queira destruir força produtiva, ele não vai voltar a utilizar a máquina a vapor. Isso aí se chama de onda larga, isso aí. Essa onda longa, chamou ciclo longo onda larga. De crise, você está falando? A crise estrutural. A crise estrutural tem a ver com a onda larga. Quem primeiro elaborou essa ideia foi um cidadão que tem até uma triste memória, mas nessa questão ele se saiu bem, que se chamava Parvus, era um russo, fazia parte do Partido Social Democrata Russo. No final dos anos do século XIX, ele elaborou ele verificou o seguinte, que além do ciclo curto, havia um ciclo maior. O ciclo maior, segundo ele, tinha de 40 a 50 anos, sendo que nos primeiros 20 a 25 anos, o ciclo está em expansão. Não é que deixe de ter crise cíclica nesse período. Tem crise cíclica. Tem aquelas crisezinhas de 10 anos. Crisinha não, crise importante. Mas o impulso à expansão é maior. Porque no momento está tendo uma revolução tecnológica, então o impulso à expansão é maior. Então tem a crise cíclica, mas o impulso à expansão é maior. Depois que aquela tecnologia tomou conta, aí começa o declínio. Aí começa o declínio. E aí vem mais 20 a 25 anos, em que está em declínio, ocorre período de expansão. Mas as crises cíclicas são mais frequentes, mais fortes, então existe uma tendência geral. Eu tenho trabalhado com a ideia de que dos anos 70 para cá, nós vivemos uma onda larga. Final dos anos 60 para cá, vem uma onda larga. Já são quantos anos? 46, 70, 30, 46 anos. Vivemos um período de declínio da onda larga, porque a onda larga começou no pós-guerra. Então, no pós-guerra, você vai do pós-guerra de 45 a 70, dá 25 anos. O período de expansão, o período dourado da economia capitalista mundial, foi chamado a Idade do Ouro, porque foi de 45 a 70, uma expansão generalizada, com crises, mas Guerra Fria, tensões políticas e tal, mas tudo isso, mas a economia em expansão. 75 ao final do século, seria do século 20, seria aqueles 25 anos de... Só que já estamos em 46 e continua. É isso que eu queria chegar. Não retomou um ciclo novo um ciclo novo. E por quê? Isso aí, houve polêmica sobre isso. Aqui no Brasil eu tenho sustentado que mantém o declínio da onda larga. A Constituição Tavares, lá nos anos 80, na época do Reagan, a gente falou que o Reagan tinha conseguido resolver o problema. Que resolveu a questão lá da Guerra Fria com a União Soviética, desestruturou o socialismo no campo soviético, aí daria mais margem para... Conseguiu jogar o salário para baixo, conseguiu jogar os termos de intercâmbio em relação à periferia também para baixo, então teria resolvido o problema. Na época eu escrevi um livro chamado, como é que é o nome do livro? Não vou lembrar o título agora do livro. Tem os livros aí, você podia colocar na tela? Da década de 80. Livro A da Nova Ordem década de 80. Econômica Internacional, lembrei. Oi? A Nova Ordem Econômica Internacional. A Nova Ordem Econômica Internacional. Eu mostrei que seria essa polêmica com a Conceição. Eu não explicito o que é com ela, mas seria. Isso seria com ela. Onde eu mostro que isso estava no meio do governo Reagan, a economia crescendo, a economia dos Estados Unidos crescendo, e eu mostrei o seguinte, isso é só fogo de palha, vai estourar a crise. E logo depois, no final do governo Reagan, estourou a crise de novo. Você mostrou que quando o Bush pai assumiu, estava em plena crise, ficou durante todo o governo do Bush pai em plena crise. Deixa eu introduzir uma questãozinha, quer dizer, que tem a ver com a questão anterior. Pois é, essa tendência, os grandes empresários, os monopólios, tentam sair da crise por conta dessa destruição das forças produtivas, né? De levar uma destruição de indústrias, fechamento de empresas,
jogar os trabalhadores no desemprego para poder achatar a força de trabalho, mas eles não conseguem resolver a crise porque tem essa onda mais profunda de, digamos assim, mudança de estrutura tecnológica, produtiva das empresas, que continua acirrando a queda da taxa global de lucro, não é isso? É por isso que tem as guerras. É por isso que, além de destruir força, porque uma crise não necessariamente tem destruição de força produtiva, de indústria, de empresa, de cidades, né? Como a gente assiste numa guerra. Numa guerra você destrói mesmo, matando milhões de trabalhadores, dezenas de milhões de trabalhadores, você destrói cidades, você destrói países fisicamente, né? Nós já passamos por 2 grandes guerras mundiais e agora estamos passando por um período de muitas guerras localizadas no Oriente, com um clima crescente internacional, forte em relação a essa questão das contradições. É esse fenômeno mais de fundo do que seria a onda larga ou a crise estrutural do sistema provocada por esse desequilíbrio entre o capital constante, que é crescente, e a perda do lucro, porque você está expulsando o trabalhador da produção ou diminuindo o papel da força de trabalho. É esse o fenômeno ou tem mais algum elemento que caracteriza e que leva à necessidade de que, digamos assim, uma necessidade quase que objetiva, que empurra as coisas para haver uma guerra, uma destruição ainda mais violenta das forças produtivas? Eu vou responder isso, mas eu quero voltar depois para aquela anterior. Claro. Ter a resposta. Ocorrem 2 tipos de guerra. As guerras de natureza mundial foram 2, a primeira e a segunda, que essa aí tem a ver com a disputa interimperialista. Ou seja, um determinado país imperialista se expandiu mais rapidamente do que outro, vai querer um espaço maior na geografia mundial, no território mundial, que é um espaço maior para controlar mais fontes de matéria-prima, mais mercados, etc. E ele não vai chegar a dizer, você me cede mais território que eu estou precisando e tal. Se ele disser isso, não vai ceder. Então isso resolve pela guerra. Então as guerras mundiais se resolvem dessa maneira. Já as guerras localizadas, que é o que tem prevalecido no período pós-guerra, deve ter morrido quase tanta gente, ou mais ou menos a mesma quantidade de gente nessas guerras localizadas. Só refugiados agora, 65 milhões de refugiados e 11 milhões de crianças sem pai nem mãe, certo? Vagando pelo mundo, morrendo nos oceanos aí. O pessoal falava das balsinhas quando um cubano fugia de Cuba para Miami, né? Nós temos até essa foto, coloca aí, Daniel, aquela foto lá, eram balsinhas, né? Agora veja o tamanho da balsinha dos refugiados, certo? São navios com milhares de pessoas e no porto mais milhares de pessoas tentando embarcar para sair dessas guerras localizadas que nós estamos vendo. Já não são tão localizadas assim, já vários países do Oriente, Líbia, Iraque, Síria, sendo destruídos, né? De forma calamitosa aí por essa política sem limites. Então, veja bem, essas guerras localizadas têm a ver com a disputa interimperialista, mas tem a ver também com a busca de compensar sua queda da taxa de lucro, que apesar de tudo que foi feito no período desses anos 70 para cá, não conseguiu levantar. Depois eu vou entrar um pouco nessa questão. Então não conseguiu levantar. Então, para poder recuperar a taxa de lucro, dizia o Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, dizia o seguinte, que para os Estados Unidos voltarem ao que era antes, teria que pagar as matérias-primas a preço de extração. Para poder pagar a preço de extração, tem que invadir os países que têm as matérias-primas. Primeiro, tenta pela via da negociação, pela via da diplomacia. Não resolve pela via da diplomacia, vai pela via da guerra. Quer dizer, eles tentam, por um lado, diminuir o valor, o custo da força de trabalho, o salário do trabalhador, e por outro lado eles tentam se apropriar de matérias-primas, que você está dizendo, ao preço de extração. Né? Ou seja, o país que eventualmente tiver uma matéria-prima, o petróleo, por exemplo, que é o nosso caso aqui, certo? Ou o Iraque, ou a Venezuela, ou a Líbia, que tem muito gás, né?
eles vão para cima dessas matérias-primas para tentar extrair a preço de valor, ou seja, o país não, a preço de extração. O país não pode ter ganho nenhum, não pode ter lucro nenhum. Se o país tiver ganho, os países centrais, os capitais dos países centrais não vão conseguir se levantar. Quer dizer, para recuperar a taxa de lucro dos países centrais, afinal de contas, capital tem pátria. Pois é. Né? Os países centrais... Quer dizer que não tem, mas tem. Mas tem pátria e tem seu Estado para poder fazer a guerra. Tem seus exércitos, tem sua inteligência, serviço secreto, para cuidar dos interesses desses países, né? Ou seja, desses capitais. Então, veja bem, você perguntava naquela época por que apesar a economia mundial não consegue se levantar. Ele não consegue se levantar. Eles não, eu poderia formular de um outro jeito, eles parecem não ter limite na sua voracidade para tentar, ou na sua disputa, para tentar levantar essa taxa de lucro ou de superlucro, já que eles estão expropriando, inclusive, os seus próprios irmãos burgueses, né, os proprietários. Expropriam seu próprio irmão burguês, passaram a superexplorar sua própria força de trabalho, aumentaram a expoliação dos países da periferia. E apesar disso... não conseguem levantar a taxa de lucro. Não conseguem levantar a taxa de lucro. E é uma questão, é uma polêmica que se estabelece no meio dos economistas, de vários congressos que tem por aí, que é o seguinte, tem um tipo de cálculo que mostra que dos anos 90 para cá, até anos 90, o período Clinton e o começo do período Bush, a taxa de lucro teria se levantado. E eu provo que não. Ela só se levantou artificialmente, porque... passou a ser medido como taxa de lucro, o mecanismo que eu utilizo, o conjunto do lucro da empresa. Só que boa parte do lucro das empresas, das grandes empresas, foi obtido no derivativo, no mercado financeiro, na atividade... Nesses 600 trilhões que estão circulando fora da esfera produtiva. E aí, vou engatar para outra pergunta, eu sei que eu estou atropelando aqui um pouco, mas é que o tempo do nosso programa também já está chegando até o final, mas eu vou esticar o programa, se o professor me permitir, eu vou esticar um pouquinho o programa. Porque tem uma questão fundamental que eu quero levantar ainda. Ótimo, então se o senhor não tiver restrição de tempo aqui, eu vou esticar um pouquinho o nosso programa aqui, porque não é sempre que nós podemos ter a sua presença. Que é a seguinte, derivativo. Você falou que há essa coisa de que o lucro vai cair. Então o empresário percebe isso, sente isso e está tentando se proteger dessa queda da taxa de lucro. O derivativo é principalmente um instrumento de proteção a essa queda da taxa de lucro, ou é principalmente um instrumento de expropriação dos demais empresários que depois vão acabar perdendo as suas empresas porque eles estão com os derivativos e esse derivativo não vale nada? Por que o capital vai para a esfera financeira? Esfera puramente financeira e especulativa. Não é financeiro no sentido que o Hilbert, o teórico do capital financeiro, dizia, porque o Hilbert do capital financeiro era a fusão do monopólio bancário com o monopólio industrial. Atualmente existe o capital puramente financeiro e especulativo que não tem fusão com o capital. Ele não é proprietário de empresas produtivas. Ele já está solto com o capital financeiro. Está solto com o capital puramente financeiro. Então, veja bem. Por que houve a fuga da esfera produtiva para a esfera financeira? Exatamente em função da queda da taxa de lucro na economia real. Então, os capitais sabiam que se fosse investir na esfera real, a taxa de lucro ia seguir caindo, e então buscar esse mecanismo da esfera financeira. As bolhas. Foi sendo descoberto vários mecanismos, em cada momento um mecanismo diferente. Teve lá a bolha do Nasdaq, né, que estourou lá em 2001. Em cima da tecnologia. Essa tecnologia é muito boa, tal, vai gerar um lucro astronômico. E aí cada empresa da chamada nova economia, uma empresa pequena tinha um valor maior que a General Motors no mercado financeiro. Uma empresa que tinha 10 computadores e 3 cientistas lá trabalhando, tinha mais valor do que uma indústria com milhares e milhares de trabalhadores. E tal. Então, veja bem. Então, a tendência da taxa de lucro fez os capitais fugirem para a esfera puramente especulativa. E aí, no processo, foi descobrindo o mecanismo de como fazer isso.
E o mecanismo que mais se prestou a isso foi o derivativo, porque o derivativo cumpre as duas funções. Cumpre a função de abrigar recursos que saem da esfera produtiva, que se estiver na esfera produtiva não teria para quem vender, e por outro lado protege, supostamente protege os capitais que vão para lá. Por que eu digo supostamente? Porque como a tendência crescente da taxa de lucro real, na economia real, que é de onde se alimenta o capital especulativo, tende a seguir caindo, vai chegar um momento que vai estourar a bolha. Estourou lá do Nasdaq, depois estourou agora recentemente do setor imobiliário, então vai estourando a do Japão. Mas quem está operando lá em cima, esses grandes capitais, sabe que isso vai acontecer. Nem todos sabem, porque tem aqueles que sabem o que fazem antes, isso ocorreu nessa crise agora. Aqueles que sabem que vai ocorrer, eles pegam seus capitais antes disso e aplicam na esfera produtiva, mas não investindo, não aumentando a produção, comprando empresa. Então, a década de 90... Ele se estoca em riqueza real. Riqueza real. Ele troca papel podre por riqueza real. Riqueza real. Na década de 90 e o começo da década de 2000 foi o período da história do capitalismo onde ocorreu mais fusão e aquisição. E aqui no Brasil, recentemente, nós vimos aí uma desnacionalização e uma aquisição de patrimônio. Faz parte disso, isso que ocorreu no Brasil faz parte desse movimento mundial. Eles estão trocando o derivativo, papel podre, que aqui nós chamamos podre, né, professor? Mas lá nos Estados Unidos eles têm uma palavra que eu acho que é mais precisa. Porque coisa podre você usa para fazer adubo. Lá eles chamam de ativo tóxico. Ativo tóxico você não pode botar na terra para fazer. É tóxico, mata todo mundo. Mata todo mundo. Lá é mais preciso, é ativo tóxico. Então é isso. Agora deixa eu voltar um pouco. Esse negócio da taxa de lucro em queda. Né? Então houve a polêmica entre os economistas de que estaria aumentando a taxa de lucro, nesse período que eu falei lá. E o que é que eu mostro? Que aumentou episodicamente, pela medida estatística, que somava o conjunto do lucro que a empresa obtinha, inclusive o lucro obtido não operacional no mercado financeiro, mas era uma parte era do lucro fictício, que era um capital fictício. No momento que estourasse a bomba... Do dia para a noite esse lucro desaparece. E isso ocorreu, eu não estou com dado na cabeça agora, mas nesse meu livro Economia Internacional Contemporânea eu cito a violência da queda que ocorreu do mercado financeiro, das ações do mercado financeiro, das bolsas. Caiu prejuízo. Empresas que valiam dezenas, centenas de bilhões, de repente não valiam nada. Não valiam nada. Isso ocorreu com a General Motors, uma empresa... As grandes empresas, né? Agora só para concluir essa ideia aqui. Então, por que a taxa de lucro não se levanta? Por que a economia não volta a crescer, a economia mundial não volta a crescer? Porque como se trata de uma crise estrutural, só mudanças estruturais permitem ela ser equacionada. Vou me referir a duas crises estruturais anteriores. Crise estrutural, mudança estrutural na direção do outro, para um lado ou para o outro. A onda larga que começa nos anos 70, nos anos 50 do século XIX. Teve uma expansão dos anos 50 aos anos 70. 50 do século XIX. Já na industrialização, na primeira fase. Já no fundamental industrializado dos países centrais. E aí começou uma onda larga naquele período. Nos anos 70 começou o declínio dela. O declínio violento. Inclusive, ela foi chamada de Grande Depressão. O pessoal, quando fala em Grande Depressão, só pensa na Grande Depressão de 29 e 30. Mas já tinha tido essa Grande Depressão. Como é que o sistema saiu dela? Se transformando num sistema ainda capitalista, mas com a estrutura nova que foi o imperialismo. Saiu... A formação de grandes monopólios imperialistas dominando o sistema capitalista. Uma mudança estrutural na economia capitalista. Então, relações de propriedade. Relações de propriedade. Quer dizer, de repente o grande monopolista, ele não era proprietário só de um grupo de empresas, mas ele era
proprietário de um conglomerado muito grande de empresas que eram de outros proprietários e passaram para o controle dele. Né? Passaram para o controle dele. Então, e ao mesmo tempo o domínio do mundo. Né? O monopólio formou o capital financeiro e passaram a dominar o mundo. Então, daquela crise estrutural, houve uma mudança estrutural para poder sair dela. Outra crise estrutural, a onda larga que começa no começo do século XIX, começo do século XX, o período de expansão dela vai até 1914, começa a guerra, e depois tem um período de declínio dela, que é o período entre as duas guerras. O período que envolve 1914 a 1945, são 30 anos, é um período de crise estrutural violenta. Ocorreram duas grandes guerras e ocorreu a maior depressão da história. Como é que o mundo saiu dela? Uma parte do mundo se afastou do sistema capitalista, começou a gerou um outro sistema, que foi o socialismo. Outra parte do mundo, onde prevalecem outras relações de propriedade, que não são baseadas no lucro, na busca do lucro. Outra parte do sistema, que era colônia, deixou de ser colônia, houve a maior descolonização da história. Outra parte que era país periférico de exportador de produtos primários, se industrializou, os 6 países que eu me referi da América Latina, e os países centrais, para poder se manter, tiveram que fazer concessão ao socialismo, tiveram que montar o famoso welfare state, estado de bem-estar. Tiveram que melhorar as condições da sociedade um pouco, porque senão o socialismo cresceria como uma alternativa para toda a humanidade. Então houve mudanças estruturais para poder a economia sair da crise. Aí veio a idade do ouro, tanto no capitalismo como no socialismo, no período de pós-guerra, os dois se expandiram, cresceram, expandiram, etc. Né? O que ocorreu nessa crise agora? Qual foi a mudança que foi tentada nessa crise estrutural? Foi essa de fugir para frente de ir para o capital especulativo, de sair da esfera produtiva para ir para o capital especulativo. Há quem diga que isso é uma nova onda larga, baseado na especulação financeira, etc. Eu digo que não, que é o período de declínio da onda larga anterior, por quê? Porque a onda larga, para poder ocorrer, ela tem que ir para a esfera produtiva. E isso implicaria em ter o que se diz que tem, mas eu digo que não tem, a revolução científico-técnica. O que é que eu digo? Eu digo que tem avanços tecnológicos fundamentais no mundo, mas ainda não caracteriza uma revolução, no sentido que foram as duas revoluções industriais anteriores, porque não consegue levantar a economia. Você vê, a economia mundial nesse período, se você pega na primeira revolução industrial, de 1770 a 1840, foi o período de auge da revolução industrial na Inglaterra, a produtividade da Inglaterra cresceu 7.700%. 7.700%? 7.700%, em 70 anos. Isso é uma produtividade violenta. Se você pega a segunda revolução tecnológica, mudou o sistema capitalista no sentido imperialista, criou a condição para mudar a hegemonia do mundo, com a base da Estados Unidos passaram a ser a hegemonia do mundo. Então houve uma mudança estrutural profunda com a segunda revolução tecnológica. Essa agora não houve. Professor, como nós estamos falando em ondas, o senhor é economista, eu sou engenheiro eletrônico, né? Então, quando o senhor fala em onda, eu já enxergo logo a onda acontecendo, né, se propagando. E para mim tem lógica no seguinte sentido, que a onda não tenha um período sempre constante. 25 anos, 25 anos, 25 anos, 25 anos, 25 anos. Quer dizer, porque se há uma tendência geral, né, estrutural, de queda da margem de lucros, porque vão sendo introduzidas novas técnicas que vão mudando essa correlação, essa onda, na minha cabeça, é como aquela onda que vai, ao mesmo tempo em que ela é empurrada, ela é alongada, ela não vem com o mesmo período certinho. Esses períodos, me parece, seja o período de expansão, seja o período de declínio, me parece que a tendência é durar mais ou não? Não é o que o senhor está dizendo? Que vai estar durando mais esse período de declínio do que seria aquilo previsto inicialmente pelo Parvus, né? Porque ele previa de 40 a 50 anos
Não dizia que era exatamente 50 anos e tal. E ele mediu, ele viu para trás mente, como dizia o Adolfo Paraguaçu. E projetou para frente. Projetou para frente. Ele dava isso, 40 a 50 anos. Sim. Essa agora, por que o período de declínio está durando mais do que nas vezes anteriores? A meu ver, porque a crise estrutural é mais profunda que as anteriores. Não tem a ver também com esse outro elemento que o senhor está colocando e que o senhor aborda um pouco mais para frente aqui no seu trabalho? Eu estou aqui, vejam só como é profunda a obra do professor Nilton. Eu estou aqui no primeiro capítulo de um dos livros e que tem inúmeras questões a serem aprofundadas. Eu sugiro realmente que todos comprem, estudem, né? Mas tem a ver aqui com a seguinte questão. O senhor, ao abordar aqui essa contradição, esse conflito entre os interesses de quem está querendo uma saída da crise destruindo forças produtivas e os que querem uma saída da crise, evidentemente, mudando relações de propriedade, hegemonias e tal, você diz que há uma força que é muito importante no sentido de contrarrestar essa tendência a explorar a força de trabalho, a reduzir custos, querendo adquirir mercadorias, riquezas, né? Petróleo, aço, ouro, minerais, né? A preço de extração, sem lucro, né? Sem que nenhuma riqueza fique com quem está extraindo. Deixa eu dizer assim, que exatamente os movimentos, os sindicatos, a luta do povo, há uma resistência a essa superexploração do trabalho, há uma resistência a essa natural, né, dos países e das forças sociais que estão vivendo nesses países, de não querer entregar suas riquezas a preço de banana. Cresceu a descolonização, né, a independência nacional dos países, cresceu a industrialização dos países, quer dizer, houve uma resistência dos países no sentido de não permitir que a saída dessa crise estrutural dos monopólios, dos países imperialistas, dos países que concentram essa riqueza, de descarregar nas costas do trabalhador, descarregar nas costas, inclusive, podemos dizer assim, também dos empresários e das economias locais, toda a crise que eles estão vivendo, né? Existe uma força social, digamos, no mundo, nas nações, né, que também se opõe a essa tentativa de resolver a crise da maneira como eles se acostumaram a resolver, quer dizer, provocando guerras e destruições imensas. Veja bem, é exatamente isso que você falou. Eu tenho que olhar um pouco para cá, né? Isso aí, fique à vontade, pode olhar ali. Que é a seguinte, eu tinha falado há pouco que existe um conjunto de forças que contrarrestam a tendência crescente da taxa de lucro. Que o imperialismo, o capitalismo recorre a elas como uma maneira de contrabalançar a queda da taxa de lucro. Dentre elas se destacam duas. Uma é a redução do salário nos próprios países do centro, nos próprios países desenvolvidos, empurrar o salário para baixo como forma de aumentar a taxa de mais-valia e, consequentemente, aumentar a taxa de lucro. E a outra é aumentar a expoliação dos países da periferia. Pelos três mecanismos que eu já me referi: intercâmbio igual, remessa de juros e remessa de lucro. Pois bem, isso foi dificultado durante muito tempo pela mobilização dos trabalhadores dos países centrais e pela mobilização dos povos do terceiro mundo. Um instrumento importante que eu cito aí em algum momento, não sei se eu cito nessa parte aí, que foi utilizado pelos países do terceiro mundo, foi o movimento não alinhado. O movimento não alinhado... A associação dos países para se defender dessa expoliação. No entanto, chegou o momento que o imperialismo conseguiu uma vitória parcial, uma vitória momentânea. Ele conseguiu impor a queda do salário lá dos países centrais, de maneira violenta, quer dizer,
incluindo tirar direitos, quebrou o estado do bem-estar, e conseguiu aumentar a expoliação dos países do terceiro mundo. Que momento é esse que eles conseguem isso? Momento de queda da União Soviética. Porque a União Soviética, a existência da União Soviética e do campo socialista era o principal fator que dificultava o aumento da expoliação dos trabalhadores do centro e dos povos da periferia. Então, com a queda da União Soviética, eles conseguiram avançar, e aí que vem todo o chamado neoliberalismo, a chamada globalização, o aumento da desnacionalização das economias do terceiro mundo, o aumento da retirada do direito dos países centrais e tal. Apesar disso, quando ocorreu essa queda da União Soviética, e todo esse chamado programa neoliberal, houve até quem chamasse de padrão do capital neoliberal. Não é padrão neoliberal, é um programa que foi adotado, mais um programa para tentar sair da crise, apesar de você não conseguir sair da crise. E depois disso ocorreu uma crise atrás da outra nos anos 90, a chamada crise das bolhas foram explodindo pelo mundo afora, e depois houve a crise violenta do Nasdaq em 2001, depois essa crise que iniciou em 2007, 2008, até agora não saiu dela. Ou seja, apesar de ter feito isso, de ter tido aquela vitória estratégica naquele momento, não conseguiu se levantar. E isso permite dar espaço para os trabalhadores do centro se reorganizarem, se mobilizar, e aí coloca, não tem aquela colocação clássica do Marx, do trabalhador do mundo univos. Então dá para colocar trabalhadores e povos do mundo univos. Ou seja, os povos do terceiro mundo estão sendo espoliados, aumentando, e com a espoliação aumentada, enfrenta essa dominação, e os trabalhadores dos países centrais também. E isso ocorreu aqui pela América Latina. A América Latina deu exemplo com os chamados novos governos progressistas. Deu exemplo de como encetar essa luta. Infelizmente, não foram feitas as transformações necessárias, e está havendo recuo. Estão surgindo retrocessos em relação a esse caminho, mas a luta continua. É assim mesmo, né? Não vai sempre em linha reta. A luta não vai em linha reta, não é uma linear. A luta ela se dá em ondas. Professor, eu vou pedir aqui um minutinho para prestigiar quem está nos assistindo, né? Nós temos aqui no nosso bate-papo algumas perguntas de quem está nos assistindo, telespectadores, né? O Carlos Alberto, que dá parabéns ao professor Nilson. Quero vocês aqui no projeto Memórias, né? Carlos, não estou lendo direito, eu estou sem óculos aqui. Cândido, né? Cândido. Temos também a arquiteta Luzineide, que dá os parabéns aqui ao professor Nilson pela grande aula, pelo trabalho que estamos tendo. O Henrique Lacerda, né? Que dá desde fora saludos aumenta um pouquinho para mim. Você é meu aluno. Unileiros. Meu aluno da Unila. Da Unila, né? O senhor é professor lá da Unila, então está mandando saúdes, saludos ao estimado professor Nilson. Muitas graças por compartilhar seus conhecimentos, né? Aí a Socodela de Latinoamérica. Saludos, estimado professor Nilson. Muitas graças por compartilhar seus conhecimentos. Vitória Darling, né? Uma classe magistral. Graças, professor Nilson, por ajudar-nos a entender aquello que as crises do capital develam, né? Então, muito obrigado aos nossos... Ela é professora da Unila. Foi professora da Unila também. Professora da Unila. Da Argentina. Estão assistindo o nosso programa ao vivo. Obrigado pela audiência, né? Podem deixar as mensagens, nós vamos continuar lendo aqui perguntas. E retomando aqui, professor, né? Aliás, eu vou fazer um rápido intervalozinho de 15 segundos, não vai embora,
é apenas para poder resolver um problema técnico e tem que trocar o equipamento, porque a memória dos HDs, como nós esticamos um pouquinho além de 1 hora o nosso programa, nós precisamos dar um pequeno corte e voltamos já em 5 segundos, não é isso? Aguarde. Retomando aqui então o nosso Fique por Dentro com o professor Nilson Araújo, que nos dá a honra de estar participando aqui desse programa, hoje inclusive com a audiência de vários alunos, professores, amigos, certo, que estão prestigiando aqui essa nossa conversa. Nós estávamos falando sobre essa questão da onda larga, da crise estrutural mais forte, da dificuldade que eles estão encontrando e das resistências da unidade dos países que também estão se defendendo dessa saída, né, tradicional, que é jogar a crise, destruir força produtiva, levar à guerra. Mas eu fiquei curioso aqui com uma questão que o senhor levantou, voltando à questão lá dos derivativos. O senhor disse que tem aí um capital financeiro que já não é mais propriamente como o definido tradicionalmente, a fusão do capital bancário com o capital industrial, que ele está circulando meio solto aí. E ao mesmo tempo, aqui no seu livro também, quando o senhor analisa a diferença entre Keynes e Marx, nessa questão da saída das crises, né, o senhor diz assim, que o Keynes analisava, né, o surgimento da crise quando havia a perda da eficiência do EMC, eficiência marginal do capital, que seria a expectativa de rendimento que poderia ser obtido pelo investimento na última unidade de capital. Que o Keynes abordaria a coisa mais pelas dificuldades nessa eficiência marginal do capital, né? Eficiência marginal do capital. Eu queria entender um pouquinho esse conceito do Keynes e também o que é essa expectativa da última unidade de capital investido, o que seria essa expectativa, o que é essa eficiência marginal de capital e como o senhor vê essa diferença entre a maneira como Keynes via o surgimento da crise, o Marx, e na sua visão qual é a diferença que há de um pensamento ao outro, já que me parece que ter um capital financeiro que está muito fora da produção, como é que ele se realiza como capital? Porque para se realizar como capital, ele tem que fazer aquele ciclo, né? Capital, mercadoria, trabalho e capital, não é isso? Se ele está fora da produção, se ele está fora ele não é capital, ele é um papel que não é capital, ou é capital? Essa categoria teórica, assim, para mim, eu não consegui entender ainda muito bem. Certo. Bem, então, primeiro, por que eu tratei dessa questão nesse livro? Na época que eu escrevi esse livro, o Paul Krugman, que é um economista keynesiano dos Estados Unidos, tinha feito um artigo dizendo que antes de Keynes havia um grande deserto no pensamento econômico sobre a teoria das crises. Não havia teoria das crises antes de Keynes, que Keynes foi o fundador da teoria das crises. Ele fez isso porque tinha tido 150 anos de elaboração do manifesto, publicação do manifesto comunista, e aí houve no mundo inteiro, até a imprensa de direita fez matéria sobre isso, né? Então eu falei que ele estava com ciúme do Marx, porque o Marx estava sendo propagandeado até divulgado até na literatura de direita e tal. E aí o que eu mostro aí? Que realmente o fundador da teoria das crises foi Marx. Houve várias coisas antes dele, várias coisas depois, mas foram acréscimos ou coisas específicas, mas a teoria das crises, do ponto de vista geral, no sentido que ele dizia que expressava com muitas contrações do capital, foi Marx que elaborou.
E Keynes diz que não conhecia Marx. Mas isso não é verdade, porque se eu não conhecesse Marx, eu não teria conseguido elaborar a teoria dele. Porque na teoria dele, ele reproduz Marx de maneira superficial. Superficial em que sentido? Tratando dos fenômenos ao invés da essência. Então, a mesma colocação de Marx, que dizia a respeito da contradição, tende a crescente da taxa de lucro, contradição, produção, consumo. Isso aí que Keynes elaborou também. Então, quando ele fala em colapso da eficiência marginal do capital, ele está, de outra forma, tentando se referir à tendência crescente da taxa de lucro. Só que a tendência crescente da taxa de lucro tem dois elementos. Tem o dado real, a tendência real, ou seja, o que vem ocorrendo com o lucro ao longo do tempo. Que efetivamente já ocorreu. Está ocorrendo. E tem expectativa gerada em cima disso. A futura. Quem tratou da expectativa não tratou da tendência real. Mas, no fundo, era tentando tratar da mesma coisa. Tentando falar sobre a queda da expectativa, seja real ou seja a expectativa da queda da taxa de lucro. Da queda da taxa de lucro. Que é uma categoria, né? Não é categoria, é uma tese que está estabelecida no terreno da economia, desde os clássicos, já trabalhar com a tendência da taxa de lucro, só que cada um dava a sua própria explicação. Quem deu a explicação, e Marx deu a explicação que eu falei. A explicação de que essa questão da eficiência marginal do capital significa a rentabilidade esperada pelo capitalista diante da única unidade que ele investe. Ele vai investir uma unidade a mais, então ele quer saber quando aquela unidade começar a render, quanto é que vai render. Quer dizer, aquele último investimento que ele faz. Unidade no sentido de que eu estou investindo, estou tendo retorno, estou avaliando qual está sendo o retorno do capital, mas aquele meu último investimento eu tenho que saber o que vai acontecer com ele, qual é a expectativa que eu tenho. Eu tenho em relação a ele. Aí eu vou fazer um investimento baseado nisso. Se eu tenho a expectativa de que vai cair a eficiência, vai cair a rentabilidade, eu não invisto. Eu seguro o investimento. E aí gera o que eles chamam de colapso da eficiência marginal do capital. Colapso da eficiência marginal do capital. Eficiência marginal do capital. Então ele considera essa eficiência marginal um pouco essa expectativa futura. Ou seja, não é o capital que já realizou alguma coisa, mas a expectativa. É marginal. É marginal. Daí que é marginal. Eles usavam os conceitos da matemática. Da matemática. O conceito de marginal é que na margem, que ocorre na margem. Ocorre no limite. No sentido do limite. No limite. Aí o que eu digo que apesar de que isso... Quer dizer, desculpe, minha tendência aqui de engenheiro. Quer dizer, no limite, lá na frente, eu estou vendo que a expectativa é que não vou ter lucro. Vou perder meu lucro, vai diminuir meu lucro. Vai diminuir, não é que não vai ter um lucro menor. Vai ter um lucro menor. Vou ter um lucro, mas vai ter um lucro menor. Então eu vou investir menos, eu vou segurar aqui meu investimento. Vou segurar meu investimento porque se vou ter um lucro menor, pode ser que seja menor ainda depois. Logo em seguida vai ser menor e eu vou ter prejuízo. Então você vê que aí de alguma maneira expressa a tendência crescente da taxa de lucro. Quer dizer, o capitalista está sentindo que vai ter uma tendência, está percebendo que tem uma tendência decrescente da taxa de lucro e ele então se retrai em relação aos investimentos. Exatamente. E aí como é que resolvia essa questão? Resolvia com a ação do Estado na economia. Isso. O Estado entra, já que o Estado não visa lucro, o Estado entra produzindo aquilo que o capital deixa de produzir, investindo para investimento público, o Estado entra gerando consumo ao promover distribuição de renda, e com isso supostamente o Estado conseguiria evitar esse problema. Quem não chegou a dizer que o Estado evitaria as crises, mas os keynesianos posteriores a ele acreditavam que isso era possível. Que era possível o Estado, ao entrar o Estado, evitar e impedir as crises. E o que ocorreu no período de pós-guerra deu razão aparentemente a eles. Aquele período de pós-guerra foi um período de longa expansão, a idade do ouro e tal. Foi o momento que os keynesianos tiveram um peso fundamental no pensamento econômico e nas políticas econômicas. De repente vem a crise que se inicia na virada dos anos 60 para os anos 70. E aí mostrou que apesar de toda a ação do Estado, todo o papel do Estado,
as crises não foram evitadas. O Estado consegue amenizar a crise, ele consegue, depois da crise iniciada, adotar ações que retiram da crise, ele consegue ter ações que promovem o desenvolvimento, ou promover o investimento e a industrialização dos países da periferia, mas não consegue evitar as crises. Isso mostra que a lógica da crise é férrea dentro do sistema, pela própria lógica do sistema, independente da ação do Estado na economia. Mas aí, então, eu retomando e já indo para a fase final aqui do nosso programa, nós temos mais 5 minutinhos aí para concluir o programa, na sua visão de um novo caminho para o Brasil, naquilo que está sendo apresentado como um novo caminho, uma das medidas fundamentais que o senhor defende é exatamente a retomada do investimento público e a demonstração de que as políticas praticadas nos últimos mais de 20 anos, desde 1980, dificultaram que o Estado tivesse esse papel, né, já que historicamente, nos últimos 200 anos, tem sido aí, depois do primeiro ciclo lá do desenvolvimento capitalista, o segundo, o terceiro, o Estado é que cumpriu esse papel de desenvolvimento, de puxar o desenvolvimento, né? O senhor também defende que agora haja se estanque a sangria, seja pela remessa de lucro, pelos juros, e haja o investimento público para alavancar esse desenvolvimento. Mas tem outras medidas que poderiam tirar o Brasil da crise? Veja bem, o que é o central nessa ideia que eu estou colocando? Os capitais, os recursos que o país dispõe estão sendo drenados ou para o exterior ou drenados para a esfera especulativa. Ficando nesse capital financeiro aí que não produz. Essa nuvem que 600 trilhões de dólares no mundo e tal. Você vê, o Brasil investe suas reservas em título do Tesouro dos Estados Unidos. 400 bilhões de dólares. De reserva, uma parte significativa está em Tesouro dos Estados Unidos. Está nesses papéis aí. Está nesses papéis lá. Está no Tesouro, que por sua vez alavanca os papéis. Então, impedir a drenagem, tanto para fora como para a especulação, e converter isso aí em investimento produtivo e social. Isso significa que vai resolver definitivamente o problema? Não resolve definitivamente. Ajuda a tirar da crise. Abre um ciclo para começar o desenvolvimento. Abre um ciclo para começar o desenvolvimento, mas para ele ser duradouro, para ter continuidade, implica em transformação mais profunda, que implica em transformação de natureza que tem a ver com a propriedade, para mão de quem vão o monopólio. Se você retoma o desenvolvimento, mas segue o domínio dos monopólios, e é eles que vão se beneficiar desse desenvolvimento. desenvolvimento. Vão se beneficiar disso, certo? Assim como o processo de integração que o Brasil viveu dentro do Mercosul, beneficiou sobretudo os monopólios instalados no Brasil. Só para você ter uma ideia, o principal parceiro do Brasil em comércio aqui na América Latina é a Argentina. E você sabe qual é o principal produto? A indústria de autopeça, a indústria de automotor, chamada automotivo. Então, é uma transformação que beneficia sobretudo os monopólios. Então, isso implica em transformação de monopólio, implica em passar o monopólio para mãos públicas. Quer dizer, o Estado entraria naquele setor que está monopolizado, passar para a mão pública é estatizar, né? Nacionalizar aquele setor que está monopolizado, que está sobre propriedade de mãos de monopólios. Portanto, não tem mercado, não tem concorrência, não tem disputa. Tanto os monopólios estrangeiros como os monopólios nacionais. Até há pouco tempo não havia monopólios nacionais. Depois do escândalo da Lava Jato e o cartel das empreiteiras, ficou claro que existe monopólio nacional sob a forma de cartel. E que termina tendo... Que papel termina tendo esses monopólios nacionais? Além de espoliar dentro do país, e aí a espoliação através da Petrobras, significou claramente isso, se aproveita das relações do Brasil com os países vizinhos, com os países que integram o Mercosul, integram o Unasul, para também se beneficiar, para fazer a coisa que beneficia a ele. Aí alguém pode dizer, não, mas se o Brasil
empresta dinheiro pelo BNDES para fazer uma obra na Venezuela, então seria justo que a empreiteira brasileira que fosse construir. Não é esse o único caminho. Você pode emprestar dinheiro e montar uma empresa estatal em conjunto. Lá no país? Lá no país. Em síntese, teria que ser uma posição, como foi uma tentativa que dentro dos próprios Estados Unidos, creio que o presidente Franklin Delano Roosevelt tentou fazer, que foi exatamente praticar uma política antitrust, uma política antimonopolista. Ela tem que ser ao mesmo tempo uma política que promova o investimento público e favoreça o ambiente para que o setor privado não monopolista também volte a investir, né? Mas para que isso seja efetivo, tem que haver medidas, leis, práticas, políticas que impeçam a hegemonia, ou a força, ou a presença dos trustes ou dos monopólios estrangeiros ou nacionais dentro da economia brasileira. É isso? É isso aí. Medidas que limitem e que retirem, vão aos poucos tirando o poder desses monopólios privados, nacionais e estrangeiros dentro do Brasil, com a presença do Estado e com a presença do setor privado, onde eu puder fazer concorrência. Mas como os monopólios são quase que incontroláveis, você sabe o que é que o Franklin chegou a dividir empresa, mas depois da Segunda Guerra Mundial voltou tudo de novo. São incontroláveis. Então o limite é fazer o que eles fazem entre si, nos próprios outros. Então, lá no limite vai ter que resolver essa questão. Os expropriadores serão expropriados. Lá no limite teria que ser isso. Mas existe uma etapa aí no meio que é exatamente de construção de um caminho. Agora, o senhor falou aí desse caminho de formação que o PT procurou, o PSDB mesmo, mas o PT procurou seguir aí com o Beluso, com o Luciano lá no BNDES, com esses economistas, essa ideia de que eu vi um livro do Beluso, né, onde ele faz um prefácio da obra de Celso Furtado. Ele faz uma releitura e ele ali um pouco aponta essa coisa de que um caminho para o desenvolvimento brasileiro não é muito viável se não houver uma aceleração da formação do capital financeiro brasileiro, certo? Tem que acelerar. Quer dizer, que o caminho lá de Celso Furtado, daquele nacional-desenvolvimentismo, digamos assim, do século passado, onde o Celso Furtado teve um papel muito importante, seria insuficiente. Só substituir a importação, industrializar, isso daí não resolve, porque a gente continuaria com o capitalismo tardio. Precisaria se fazer mesmo o capital financeiro brasileiro, para poder disputar com o capital financeiro dos outros países, quer dizer, fazer o Brasil ser também uma potência econômica, financeira, com grandes bancos, grandes conglomerados, com monopólios brasileiros, para poder se inserir no mercado global. Eu estou aqui no seu último capítulo e queria encerrar um pouco com essa questão. O senhor aponta aqui que, claro, existem 3 formas, né, de se inserir na economia global. Uma forma de se inserir simplesmente subordinada, né, submetida. Uma outra, digamos, dependente, mas com algum nível de participação, e uma terceira forma que seria independente, quer dizer, ou seja, ter relações internacionais, ainda dentro de um mundo que está hegemonizado por um modo de produção capitalista, né? Mas com uma nação independente, com uma economia independente, né? Quando surgiu lá a União Soviética, havia essa polêmica lá no socialismo, diziam que não era possível construir o socialismo num só país. De certa maneira, o que o senhor está dizendo é que seria possível construir a independência, mesmo num mundo fortemente hegemonizado por forças monopolistas, imperialistas, né? Mas como existem uma série de países que estão buscando um caminho independente, seria possível construir uma nação independente ainda nesse mundo. É isso? Veja bem,
O caminho proposto pelo Beluso, que foi praticado pelo Luciano Coutinho na frente do BNDES, é o caminho de formar as campeões brasileiras, as empresas transnacionais brasileiras, e formando o capital financeiro. O Friboi, a Ambev, uma grande indústria farmacêutica, não é isso? Assim, grandes conglomerados. Então, inicialmente, o Estado, através do BNDES, fornecendo Aldebrecht, fornecendo o capital, e aí as empresas operacionalizando e tal. Pô, bem, esse caminho leva inevitavelmente ao imperialismo. O capital financeiro, se você atingir a etapa monopolista, a etapa do capital financeiro, você leva ao imperialismo. Seria conduzir o Brasil para tentar ser mais um país imperialista, para disputar na guerra interimperialista qual é o pedaço do mundo que o Brasil vai dominar. Vai dominar. Isso não é impossível, não é fácil, porque uma coisa é você ter virado imperialista no começo do século passado, outra coisa é virar agora. Tinha espaço, né, vamos dizer assim, para tentar fazer um país imperialista. Tem mais espaço. Atualmente é mais difícil, mas não é impossível. A China, são traços que terminam se manifestando na prática. São dados quantitativos de ação do Brasil nesse país, que pode dar o salto de qualidade se formar um capital financeiro próprio. Então, o caminho que eu proponho é outro. O caminho que eu proponho, para poder ser a nação independente, tem que resolver o problema dos monopólios. Com monopólio dentro do país, você vê os países de governo progressista. Vou pegar a Venezuela, Equador e Bolívia. São países que adotaram um programa relativamente independente. No entanto, mantém o domínio dos monopólios. E os monopólios terminam se estrangulando e dificultando os avanços. Então, para poder o país desenvolver de maneira independente, tem que resolver o problema do monopólio. Em segundo lugar, essa questão que eu vou colocar agora, eu percebi de maneira mais clara, estando esses 6 anos lá na UNILA e viajando pela América Latina inteira. A UNILA é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, foi criada no governo Lula. Foi a última universidade que ele criou. A última universidade fica ali em Foz do Iguaçu. Eu fui dar aulas, foi ser professor lá na universidade. Fui, na verdade, mais do que dar aula, eu fui ajudar a instalar a universidade. Então, também dava aula, mas não era minha tarefa principal. Não, era instalar a universidade. Ajudar a instalar a universidade. Então, eu me dei conta que, inclusive retomando um antigo texto do Marinho, uma antiga, na verdade, recente, né, que ele trata dessa questão, é o meu primeiro livro que ele escreveu em português, depois que ele voltou ao Brasil, depois do exílio, chama América Latina, Integração e Desenvolvimento. E a própria CEPAL tinha colocado algo semelhante, só que via mais pelo lado da integração econômica, e Marinho via integração mais geral, não só integração econômica. Então, o que é que eu me dei conta? De que duas coisas seriam importantes resolver para poder resolver o problema da ruptura com a dependência. Uma monopólio, enfrentar os monopólios. Enfrentar os monopólios, sejam estrangeiros, sejam nacionais. Segundo, adotar um programa de integração. De integração com os países. Trabalhar para unir as nações de situações semelhantes. Porque aquela famosa frase, a durinha só do pai verão. O Brasil é o país da região que tem mais chances individuais. Mas sozinho terá mais dificuldade. E a realidade tem mostrado. Por que o Brasil está há 46 anos, de 81 para cá, há quantos anos? 81, 37, 35 anos, estagnado. Apesar de ser o país com maior potencial, está estagnado até 30 e poucos anos. Isso mostra que mesmo o Brasil, apesar do peso que ele tem, sozinho não consegue construir uma economia independente. Então, enfrentar o monopólio junto com a integração são dois elementos fundamentais para poder... O Simão Bolívar já percebia essa questão em 1800, né? Que era preciso, para sair debaixo do reino espanhol, né? E, de certa maneira, também conseguir um espaço, não ficar debaixo da Inglaterra, não ficar debaixo de outras potências já emergentes, no caso da Inglaterra,
precisava unir a América Espanhola toda, precisava fazer a grande Colômbia, a grande pátria. E, além disso, né? Sair do domínio espanhol e inglês e ainda não passar para o domínio americano também. Que já tinha lá a doutrina Monroe. A doutrina Monroe em 1823. O primeiro congresso que o Bolívar organizou no Panamá foi em 1826, 3 anos depois. 3 anos depois da doutrina Monroe, ele organiza o congresso. E na verdade precisaria haver digamos assim, uma unificação política, econômica, com uma ideologia de independência na América Espanhola, e o Brasil, que já é a unidade do que foi a dominação portuguesa aqui no nosso continente, haver uma aproximação maior, uma integração maior para que a América do Sul como um todo pudesse promover esse enfrentamento antimonopolista, antitruste, anti-imperialista aqui no nosso continente. E o Bolívar tinha essa noção do Brasil participar. Porque o Congresso do Panamá, o Bolívar tinha mandado para o Santander, orientado ao Santander, que mandasse convite ao Brasil. O Santander não tinha mandado esse convite ao Brasil, mas depois mandou. O Brasil foi convidado para o Congresso. Em 1826. E o Brasil chegou a mandar 2 representantes. Nunca chegaram lá, não sabe por quê, até agora não sabe por quê. O Brasil mandou, o imperador mandou 2 representantes. Chegou a mandar? Chegou a mandar. Dom Pedro? Dom Pedro I. Chegou a mandar 2 representantes, mas não chegaram. Nunca chegaram lá, ninguém sabe por quê. Aconteceu alguma coisa pelo caminho. O cara tem que viajar de estrada no meio dessa floresta e também não era fácil. Professor, para encerrar o nosso programa, primeiro eu queria deixar o convite feito. Por favor, que o senhor arrume mais uma agendinha. Hoje nós fizemos um programa especial, nosso programa fica por dentro de 1 hora, mas hoje nós fizemos um programa de 2 horas. Queria agradecer, no horário de almoço aqui, queria agradecer a sua participação, mas já deixar o convite feito, para se o senhor tiver uma nova agenda, porque eu estou só no primeiro capítulo de um dos seus livros, né? Nós temos aí dezenas de outros capítulos e muitos assuntos que eu gostaria de poder aprofundar e debater aqui no nosso Fique Por Dentro. Eu tenho certeza, como nós até vimos aí pelos depoimentos de alguns espectadores que nos assistiram, estão gostando da sua exposição e do nosso programa. Mas eu queria concluir aqui o nosso programa, Temer, Meirelles e Serra, essa trinca que, digamos assim, estão procurando para tentar aí permanecer no poder, fazendo uma série de medidas que me parece vão exatamente no sentido contrário do novo caminho que o senhor está propugnando ao Brasil, né? O APEC 241, o PEC 55 lá no Senado, 241 na Câmara, a política do Serra de tentar fazer um distanciamento, né, dos BRICS, um distanciamento da política, inclusive tradicional do nosso Ministério, de procurar formar aqui uma aliança e um bloco com os países latino-americanos, né? E esse esforço para aderir, para colocar o Brasil debaixo, alinhado com uma política americana que inclusive está numa crise violenta, vai ter eleições agora daqui a alguns dias, uma semana, certo? E os 2 candidatos... O FBI está definindo a eleição, o FBI, né? O FBI está definindo a... E o FBI está definindo a eleição, né? E 2 candidatos que são 2 desastres, quer dizer, seja para o Brasil, seja para os Estados Unidos, seja para a política, quer dizer, 2 pessoas que seguramente não se pode esperar grandes coisas, né? Mas, de qualquer maneira, querendo alinhar o Brasil com uma política, com os Estados Unidos vivendo uma crise econômica, política, violenta, que também estão vivendo lá, né? Então, o que se pode esperar desse governo Temer, Meirelles e José Serra com essas medidas devastadoras de congelar por 20 anos os investimentos públicos, que eles chamam de gastos, a gastança que eles dizem que está sendo feita por 20 anos, e redução do salário? O que se pode esperar desse governo? É um desastre, né? O que eles pretendem fazer e estão fazendo, eu acho que se corporifica
nessa PEC, na PEC de 2241, agora 55 no Senado. E mostra a visão que eles têm de economia. E que é a visão que se coaduna com o que o CEA está fazendo, ao nível das relações exteriores. É uma visão que cria mais condições para o Brasil seguir sendo espoliado pelos países centrais, particularmente pelos capitais financeiros dos Estados Unidos. Bem, essa PEC, qual é o formato dela? Que durante 20 anos o reajuste do orçamento vai ser de acordo com a inflação. Isso significa que em termos reais vai permanecer constante. Ao permanecer constante, você tira uma série de vinculações constitucionais que eram importantes para a saúde, para a educação principalmente. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Central, do Governo Federal, os pesquisadores do IPEA fizeram um estudo já de algumas áreas. Por exemplo, na área de saúde, ele definiu o seguinte, que se essa PEC permanecer constante, permanecer durante os 20 anos, isso significa que a saúde vai perder 748 bilhões de reais. Assistência social, se permanecer essa PEC durante 20 anos, vai perder 868 bilhões de reais. Ora, são duas esferas sociais importantes, a saúde e a assistência social. Eu falei 743 a 743 bilhões, isso mesmo. 20 anos do teto. Isso é o estudo do IPEA, que são técnicos do IPEA. A técnica que fez o estudo, inclusive, foi demitida pelo governo. Foi demitida pelo governo. Então, do ponto de vista social, significa o engessamento e o estrangulamento da esfera social, porque a população vai seguir crescendo, vai seguir aumentando a população necessitando de saúde. E como é que você vai aumentar a população que necessita de saúde, necessita de educação, assistência social, e a verba destinada a isso não aumenta, né? E, por outro lado, a questão que você falou do investimento. Nosso investimento é a questão do salário. Foi feito um estudo que mostra que se essa PEC houvesse funcionado de 92 para cá, o salário mínimo atual seria de R$400. Ou seja, menos da metade do que é hoje. Ou seja, se ela continuar, significa que o salário mínimo vai ser arrochado cada vez mais. E quando o salário mínimo cai, o conjunto dos salários também cai. E do ponto de vista do investimento, congelar o investimento significa engessar a economia por 20 anos. Se o investimento já está baixo, o investimento público já está baixo. Se o investimento público está baixo, o privado também ele vai atrás do público. Se ele vê que o público não está investindo, também não vai. Então, quando o investimento está baixo, e você querer manter isso por 20 anos, significa engessar a economia durante 20 anos, congelar a economia durante 20 anos. Isso significa um desastre que eu espero não ocorrer, porque eu acho que as contradições vão ser tão profundas que o fora Temer e eleições já, eu acho que tende a crescer num período como esse. O Temer vem radicalizar, do ponto de vista da política econômica, aquilo que a Dilma tinha iniciado e que ele radicaliza, aprofunda. E a Dilma, por sua vez, tinha radicalizado coisa que já tinha sido feito antes, do ponto de vista da política econômica, no sentido de elevar a taxa de juros. Agora, baixaram a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, com 14,25 para 14. Então, dizem que a taxa de juros baixou, que o governo agora está dando demonstração para o mercado que a taxa de juros baixou e tal. Não baixou, porque em termos reais ela aumentou. E o que interessa... Ela baixou em termos nominais, mas com uma expectativa de inflação. A inflação é mais baixa, para 4,5%. Então, em termos reais, em comparação com a última edição do Banco Central, aumentou a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros em termos reais. E eles vendem mais, e a mídia divulga, a mídia fica paparicando, fica divulgando que a taxa de juros começou a baixar. Começou a baixar nada, em termos reais ela está aumentando ainda. Então, esse caminho é um caminho que leva ao desastre. E aí as mobilizações populares tendem a crescer nesse período. Já começou na votação na Câmara, já teve manifestações no Brasil e na própria Câmara, certamente vai ter mobilização agora durante a votação no Senado.
Então, é fundamental os trabalhadores e os povos do Brasil, o povo brasileiro, se unir nesse momento importante, se mobilizar e impedir que esse governo leve adiante esse desastre para o país. Esse plano que é desastroso para o país. Bom, professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Nós estamos finalizando com 2 horas de programa, um programa especial. Fique por dentro, eu espero que vocês tenham gostado, né? Nosso objetivo aqui é esse, é poder aprofundar um pouco mais argumentos, ideias, quais são as tendências na política, na economia, para que você fique por dentro. Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês. Nós temos o programa de quinta-feira. Na sexta-feira vamos ter um programa especial também com a presença do médico, jornalista, escritor Carlos Lopes, onde nós vamos aprofundar e debater um livro que ele acabou de lançar, o Cartel do Bilhão, que saqueou aí a Petrobras, né? Então ele que elucidou, estudou todos os processos. Nós vamos analisar em detalhes e com profundidade o impacto que esse cartel causou ao desenvolvimento brasileiro nesse desastre que foi e que está sendo aí investigado pela equipe lá do Moro e pela Lava Jato. Sexta-feira um programa especial também com a presença do médico, jornalista e escritor Carlos Lopes. Quero agradecer a todos vocês. Está aí os crimes do Cartel do Bilhão contra o Brasil, né? Vai ser o debate no nosso programa de sexta-feira. Agradecer aos convidados que vieram hoje. Hoje nós ainda não franqueamos aqui a palavra para os nossos convidados, mas sexta-feira nós vamos ter também o debate com a presença de convidados. Vamos ver se a gente já abre também a palavra para os convidados que assistiram aqui o debate ao vivo no nosso estúdio, aqui presentes, né? E obrigado, professor, pela sua presença, suas considerações finais, sua despedida. Eu queria agradecer pelo convite. Gostei me levou a exercitar mais um pouco as ideias que estão lá na cabeça e tal. E gostei do programa, esse estilo do programa, né? Inclusive com o pessoal repercutindo, né? Obrigado pelo convite, Miguel, e espero voltar aqui outra vez. Vai voltar, depende só da sua agenda, só me dizer qual é o dia que nós marcamos. Obrigado e um abraço a vocês. Amanhã tem mais Fique por Dentro.